Olá, tudo bem? Bom, hoje eu vou tratar de um tema bastante importante, que são as hipóteses de saque do fundo de garantia. Nós vamos elencar e explicar detalhadamente todas as situações pela qual você, trabalhador, pode efetivar o saque do seu fundo de garantia. Vamos a elas. Essa é a hipótese mais típica de hipótese de saque. É quando o trabalhador é dispensado pela empresa num contrato por tempo indeterminado, a empresa deve liberar as vias de fundo de garantia e o valor deve ser imediatamente desbloqueado pela Caixa Econômica Federal. Nesta hipótese, o trabalhador também tem direito à multa de 40%. Assim como a outra hipótese, o trabalhador também tem a possibilidade de sacar o seu fundo de garantia quando houve contratação, como exemplo de contrato de experiência ou contrato temporário. Nessa hipótese, por ser um contrato por tempo determinado, ou seja, com tempo limite para término, o trabalhador não terá direito à multa de 40%. Todavia, terá direito ao que estiver depositado em seu fundo de garantia. Lembrando sempre que é somente com relação à última empresa. Nessa hipótese, a lei permite o saque nas situações em que a empresa é legalmente finalizada, em caso de falência, extinção ou em caso de morte de empregador individual. A situação é muito simples. As empresas que legalmente constituírem falência ou extinguirem a sua personalidade jurídica darão direito a esses funcionários a efetivar o saque perante a Caixa Econômica Federal do seu fundo de garantia. Nessa hipótese, o trabalhador pode sacar o seu fundo de garantia ocorrendo culpa recíproca. O que significa isso? Sabemos e conhecemos bem duas modalidades básicas de rescisão de contrato. A primeira é quando o trabalhador pede demissão. Neste caso, ele não terá direito a fundo de garantia. Na outra hipótese básica de rescisão contratual trabalhista, é pela qual quando o funcionário é dispensado do seu trabalho, sem justa causa. A lei cria uma terceira via, neste caso, que é quando houve culpa recíproca, quer dizer, resumidamente, as duas partes foram culpadas pela rescisão do contrato de trabalho. Lembrando que essa hipótese somente pode ser conferida judicialmente, por força de sentença. A segunda hipótese é caso de força maior, que são casos típicos. Um exemplo típico que a gente conhece é um exemplo de uma forte chuva, ou vendaval, ou um terremoto que venha a destruir a empresa. Nessa situação, o trabalhador, pela extinção da empresa por força maior, poderá também efetivar o seu saque perante a Caixa Econômica Federal. Nessa hipótese, o trabalhador, na data da sua aposentadoria, pode efetivar o saque do seu fundo de garantia. Lembrando apenas que, se não houver rescisão contratual na data da sua aposentadoria, este não terá direito à multa de 40%. Ou seja, aposentou, irá sacar o fundo de garantia de todas as empresas pela qual ele foi contratado ao longo de sua vida como trabalhador, exceto a multa de 40%, que será apenas devida no momento da rescisão contratual com a última empresa. Em caso de necessidade extrema, necessidade grave, em caso de desastre que venha afetar a vida desse trabalhador beneficiado pelo fundo de garantia, este pode efetivar o saque, desde que essa calamidade, esse estado de necessidade, seja efetivamente reconhecido pelos órgãos públicos. Por exemplo, deve haver uma portaria da prefeitura ou do estado declarando o estado de calamidade. Com essa portaria, o trabalhador será automaticamente reconhecido como estado de vulnerabilidade e por isso poderá sacar o seu fundo de garantia. Trata-se de uma situação extremamente restrita para uma classe de trabalhadores,
O trabalhador avulso é aquele que tem relação jurídica com uma entidade de classe, que disponibiliza esse trabalhador para outras empresas. Nessa situação, o trabalhador que é considerado avulso, legalmente considerado avulso, terá direito a saque do seu fundo de garantia quando o seu contrato estiver suspenso por mais de 90 dias. No momento que o trabalhador falece, a família, os herdeiros terão direito a saque do fundo de garantia. Todavia, devemos salientar que este não terá direito à multa de 40%, tendo em vista que a rescisão contratual não ocorreu por culpa da empresa ou vontade da empresa. O trabalhador que completa 70 anos de idade não precisa mais aguardar a rescisão do seu contrato para efetivar o seu saque do fundo de garantia. Basta apenas completar a idade estabelecida pela lei, ir até a Caixa Econômica Federal e efetivar o saque. Lembrando que este trabalhador que exerce o direito de sacar com a idade de 70 anos não terá direito à multa de 40%, exceto quando for dispensado sem justa causa. Nessas hipóteses, a lei autoriza o saque do fundo de garantia como uma forma de contribuir no tratamento de doença do trabalhador ou seu dependente legitimamente reconhecido. São casos de doenças graves, como portador de vírus do HIV, câncer ou doença, qualquer ela que for, em estado desde que o trabalhador esteja em estado terminal. São hipóteses que a lei visa proteger este trabalhador, possibilitando de utilizar o seu fundo de garantia no momento que mais necessita da vida. Nesses casos, a lei exige que exista prova, uma prova inequívoca, laudos médicos, exames, para que a Caixa Econômica Federal tenha a segurança de efetivar a liberação do saque do fundo de garantia para esses trabalhadores nessas situações específicas. Neste caso, o trabalhador poderá sacar o seu fundo de garantia desde que a sua conta vinculada à Caixa Econômica Federal esteja inativa por mais de 3 anos. Nessas situações, a prova ela é objetiva. A conta não movimentada, não havendo vínculo de trabalho, em 3 anos o trabalhador poderá sacar o seu fundo de garantia. São situações absolutamente típicas quando esse trabalhador, por exemplo, ingressa no concurso público e depois de alguns anos efetiva o saque do seu fundo de garantia. Nessas situações, como é bem conhecido e bem utilizado, a lei permite que o trabalhador efetive o seu saque do fundo de garantia para conseguir a casa própria. É uma norma importante, deve ser bastante utilizada para o trabalhador. Por quê? Porque ele ajuda, esse valor que está previamente depositado na Caixa Econômica Federal pode ser utilizado ou para a aquisição da casa própria ou para a amortização das parcelas que estão vigentes. Esse é um elemento bastante importante e bastante útil para a vida desses trabalhadores. Essas hipóteses devem ser entendidas de maneira categórica por todos os trabalhadores, principalmente levando em consideração que a rentabilidade do fundo de garantia é extremamente baixa. Então, serve aqui um conselho. Para você, trabalhador, que esteja em alguma dessas hipóteses, não deixe de sacar o seu fundo de garantia. Efetive o saque. Dê melhor destinação a esse dinheiro do que a Caixa Econômica lhe oferece em termos de rendimento, tendo em vista que esses rendimentos perante a Caixa Econômica Federal do Fundo de Garantia têm rendimentos abaixo da inflação, ou seja, aquilo que é depositado hoje, no futuro não terá o mesmo valor de compra. Então, resumidamente, estando elencados nessa hipótese de saque, o ideal é que o trabalhador efetive o seu direito e dê uma melhor destinação ao seu dinheiro do Fundo de Garantia.